Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu venho trazer para vocês uma receita de croquete de carne para festa, que é uma delícia, muito fácil de fazer, fica super sequinha. Vem comigo que eu vou mostrar o passo a passo. Então você vai primeiramente refogar a carne e depois vai começar a adicionar os ingredientes, que são a cebola. Lembrando que pode ser por volta de aproximadamente 1 kg de carne, meia cebola ou uma cebola inteira, depende do seu gosto. A salsinha pode ser metade de um maço de salsinha. Aí você vai pegar um caldo de quinoa sabor carne e vai triturar ele, vai deixar ele bem picadinho assim, como eu fiz na tábua. Vai acrescentar nessa carne. Você pode colocar pimenta do reino, mas pode ser a gosto, tá bom? Se você não gostar de pimenta do reino, não precisa colocar. Você vai adicionar tomates picados, a seu gosto, a quantidade também, pode ser 2, pode ser 3. Quanto mais, gente, mais gostoso fica. Depois você vai pegar metade de um limão e vai espremer nessa carne. O limão também é opcional, gente, mas eu gosto de colocar porque o limão ele dá um sabor, um toque especial na carne. Por isso que eu recomendo que vocês usem o limão, mas se não quiserem também não precisa, vai ficar gostoso também. Porém, com limão eu acredito que fica um pouco mais. E para finalizar, você vai pegar um ovo com gema clara e tudo e vai adicionar 300 ml de leite nesse ovo. Vai misturar bem, usa um fouet para facilitar essa mistura. Depois você vai jogar nessa carne e vai mexer bem até incorporar bem o leite na carne. Feito isso, você vai pegar a farinha de trigo para finalizar e vai jogando nessa carne aos poucos. Quanto de farinha de trigo? Entre 500 e 700 gramas de farinha de trigo, tá? Não precisa ser mais que isso, se for menos, fica muito cremoso, pode ser que grude. Então, quanto mais farinha de trigo você for jogando, mais sequinho ele vai ficar. Tem casos que se você colocou um pouquinho mais de leite, a mais do que 300 gramas, então vai chegar por aí por volta de 1 kg de farinha de trigo para essa receita de 1 kg de carne, tá bom? Feito isso, você vai mexer bem e cozinhar por volta de uns 5 minutos, até cozinhar bem essa farinha de trigo. E depois o ponto que essa massa vai estar boa é quando você vê que ela já começa a desgrudar da panela e ficar assim, bem consistente. Depois você vai tirar da panela, vai jogar em um recipiente limpo, uma pedra, um alumínio, o que você tiver melhor de manusear essa massa na sua casa, você joga e dá uma sovadinha, mas deixa esfriar um pouquinho que ela vai estar bem quente, dá uma sovadinha nela, para você começar a fazer os moldes dos croquetes. Você vai pegar pedaços mais ou menos iguais dessa massa e você vai bolear ela na mesa, assim, ou na superfície que você estiver usando, para que você consiga fazer os moldes dos croquetes. Use algum material que você tiver na sua casa para fazer os recortes, mais ou menos iguais. E em seguida você vai bolear ela com a mão. Os croquetes, eles ficam assim, olha, nesse formato. Depois é só ir fazendo a mesma coisa com o restante da massa, até você bolear todos os seus croquetes. O próximo passo será empanar esses croquetes. Então você vai pegar um ovo, vai dissolver esse ovo, preferencialmente com o fouet, vai colocar um pouquinho de água, mais ou menos meio copo americano, e vai misturar esse ovo na água. Tem gente que usa leite, tem gente que usa água, mas particularmente não acho que precisa ser o leite. Ele fica bom perfeitamente com a água mesmo. E aí você vai começar a colocar esses croquetes neste ovo e depois você vai jogar na farinha de trigo para empanar em seguida. Um conselho que eu dou para vocês é usarem uma mão somente para jogar os croquetes no ovo e a outra mão para empanar. Não use a mesma mão para os dois, gente, senão vai ser uma sujeira, um lambuzo e você vai ter que ficar lavando a mão toda hora. Então, não esqueça, uma mão para empanar, outra mão para jogar no ovo e a outra mão para jogar na farinha de rosca. E depois que esses croquetes estiverem empanados, você vai fritar eles no óleo bem quente. O óleo tem que estar por volta de 150 a 180 graus.
Se for na panela, você vai jogar um palito de fósforo dentro. Na hora que o fósforo acender, é o ponto ideal do óleo. Aí quando eles começarem a dourar, você vai tirar os croquetes, colocar no papel toalha e esperar esfriar e só se deliciar. É muito gostoso esse croquete de festa, gente. Façam, vocês vão gostar.